A tendência do Bolsonaro é diminuir um pouco a rejeição, porque hoje ele tem a maioria, ele é rejeitado pela maioria dos brasileiros. Então, é diminuir a rejeição com essas medidas que foram tomadas, que eu falei desde o início. Na verdade, todas aquelas medidas eram medidas de compra de voto. O Bolsonaro está comprando voto, tentando comprar, pelo menos. Então, agora é preciso aprimorar o debate político nesse sentido de mostrar que esse auxílio que será dado neste momento, esse auxílio, primeiro, ele vai acabar. Segundo, ele não resolve o problema das pessoas. Porque é preciso deixar, assim, dar muita visibilidade sobre o que o Brasil era na época do Lula e da Dilma, e o que o Brasil é hoje. Então, você tentar mostrar que o Bolsonaro, essa é a minha visão, o Bolsonaro foi responsável por uma ruína. Tá? Então, o Brasil hoje tem um cenário de guerra, e não é só por conta da pandemia. Porque mesmo a pandemia, mesmo antes da pandemia, o Brasil já estava em dificuldade, o Brasil já estava em recessão, já tinha caído o PIB antes de março de 2020. E quando você olha as pessoas na rua, você tem que mostrar que não existe política habitacional bem-sucedida, que as pessoas não estão tendo casa. Quando você mostra o preço dos alimentos no supermercado, onde chegou, quando você mostra o que ocorreu com a política energética no Brasil, sobretudo a Petrobras, e quando você mostra que os jovens não estão tendo oportunidade com o Bolsonaro, quando você mostra que a educação caiu, mostrar que o Bolsonaro ele não representa uma perspectiva de futuro bom para todos os brasileiros, porque o que ele fez, ou, aliás, o que ele não fez, ou que o resultado do governo dele é uma tragédia, e os brasileiros vivem essa tragédia. Então, isso é preciso falar sempre, discutir sempre. E agora, é claro que tem os seus representantes, isso é feito pelas próprias lideranças, e isso é feito em grupos de conversas. Não adianta só falar do aspecto ideológico do Bolsonaro, tá? Porque para muitos isso não importa, viu? Se você imaginar, se tem uma discussão do fascismo, não fascismo, importa para um segmento da sociedade que tem uma outra formação. Mas você tem que mostrar para as pessoas que o Brasil está muito pior do que era. E que o Brasil poderá voltar a ser o que foi. Então, é mostrar... o Lula não é uma... Vamos chamar assim, o Lula é o concreto contra o concreto. Isto é, o Lula governou. As pessoas sabem do que ele é capaz de fazer. O Bolsonaro governa. E nós estamos vendo o que ocorre. Então, não é uma perspectiva. Se você tivesse um outro candidato, falar, não sei, será que vai mesmo? Quando o Lula fala, isso é importante, está falando agora, eu vou revisar, reajustar a tabela do imposto de renda. Pessoal, hoje em dia, quem ganha R$ 1.900 está pagando imposto de renda no Brasil. Isso não dá 2 salários mínimos, é menos de 2 salários mínimos. O Bolsonaro prometeu e não fez. O Lula, ele tinha prometido reajustar, quando ele foi em 2002, ele demorou um pouco para reajustar, mas reajustou bem. Mas reajustou ali em 2004, começou em 2003, em 2004 já reajustou, porque isso era um compromisso dele. E isso é que tem que mostrar. O Lula não é uma promessa vazia, tá? Se você imaginar, você fala assim, não, mas ele fala isso porque ele não sabe o que é governar. As pessoas poderiam dizer isso. Ah, não, mas o Lula fala isso porque na época de eleição as pessoas inventam qualquer coisa, falam tudo para ganhar votos. As pessoas dizem isso. Não é o caso do Lula. Então, eu acho que é sempre mostrar o que o Lula fez, a capacidade que ele tem de fazer. E mostrar, por exemplo, isso. Você imaginar que quem ganha R$ 1.900 hoje em dia paga imposto do governo. É um absurdo. É um absurdo. Tem muitos aposentados que não pagavam, nunca pagaram o imposto de renda, que pagam o imposto de renda hoje, porque o Bolsonaro não reajustou. E o Bolsonaro é um mentiroso. Ele na campanha dizia, quem ganhar menos de 5 salários mínimos, não vai pagar imposto de renda. Essa era a promessa dele. Então hoje estão pagando R$ 1.900.
Quer dizer, quanto que é R$1.900? O salário mínimo é 1.400, é isso? Olha só que coisa absurda que está correndo hoje no país. E você tem uma classe mais rica que não paga imposto. O que eu quero dizer é que o Bolsonaro, apesar desta PEC, de compra de votos que foi aprovada, o governo dele é tão ruim que é possível fazer esse debate político mais qualificado. Um dos exemplos é esse. Quer dizer, quem é que não sente quando o cara está ganhando 1.900 e poucos reais e está pagando imposto de renda? Quer dizer, quem é que não sente? É a grande massa salarial, aquele que, aliás, é a maioria que está com Lula, mas que não é ainda. Pode ter mais gente ainda apoiando o Lula, mostrar, olha, como é que pode você estar pagando imposto de renda ganhando isso, sustentando o governo ganhando isso? Era para ser o contrário, né? Então, as pessoas que ganham pouco é que deveriam ter ajuda do próprio Estado e não sustentar o governo pagando imposto de renda. Esse é um caso. Agora, tem outros casos também que podem ser debatidos. A questão da inflação, isso toda pessoa sabe. Sobretudo, por isso que o Lula tem muito voto entre as mulheres. As mulheres sabem mais do que os homens sobre isso. Elas entendem, elas sentem, né? Elas administram muitas vezes a escassez da própria família, com os salários mais baixos, e que fica mais baixo porque ainda tem que pagar imposto de renda. Então, você também pode entrar nessa área e discutir coisas que podem fazer. E, de novo, o Lula já fez. Essa que é a questão. Não é uma promessa vazia, o Lula já fez. E aí quando vem, mas ele vai quebrar o orçamento, porque o Brasil vai gerar inflação, porque quebra o orçamento, é irresponsabilidade fiscal. O Lula aumentou o superávit fiscal quando assumiu o governo um pouco depois. Essa foi uma das razões pelas quais o dólar saiu de 4,20 e foi para 1,60. Olha que absurdo, de valorização da nossa moeda. E ele fez isso sem prejudicar o Brasil. O Brasil devia para o FMI. O Brasil não tinha autonomia para executar sua política econômica, porque tinha os compromissos com o FMI. O Brasil foi lá, pagou o FMI e depois ainda emprestou dinheiro para o FMI, quer dizer, colocou cotas lá no FMI. Isso foi uma coisa fantástica. Isso foi feito. Foi feito. Foi feito. Então, outras vezes que você fala, isso eu vi como repórter, o Lula prometia durante a campanha, falou, vamos gerar 10 milhões de empregos de carteira assinada. 10 milhões, muita gente. Carteira assinada, não é empreguinho como tinha na época do Fernando Henrique Cardoso, que não era nem emprego, eram os informais. Fizemos uma matéria sobre isso, o Brasil era o país dos informais, chamava naquela época informal. E aí, o que ele fez? Os 10 milhões. Eu estava na coletiva quando o Lula estava junto com o Berjoini e disse, olha, eu quero anunciar aqui, dar uma boa notícia para os brasileiros, nós chegamos neste mês a 10 milhões de carteira assinada desde janeiro de 2003. Foi isso. Depois, com o governo Dilma, se gerou mais 10 milhões, foram 20 milhões de empregos de carteira assinada. Então, esse é o debate que deve ser travado sempre.